Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 29 de julho de 2019, nós estamos reunidas para estudarmos a obra Revista Espírita. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos inspirar e nos conduzir. Hoje quem irá conduzir o nosso trabalho é a nossa querida irmã Aramita, nossa querida irmã Carla, nos ajudando, porque o trabalho de Jesus é sempre feito no coletivo. Então vamos lá. Lembrando que nós estamos no mês de agosto de 1859, estamos na parte final da revista de agosto de 59. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nota: como havíamos anunciado, a partir de hoje iniciaremos a publicação do Boletim dos Trabalhos da Sociedade. Cada número conterá o relato das sessões ocorridas no mês anterior. Esses boletins darão apenas um resumo sucinto dos trabalhos e da ata de cada sessão. Quanto às próprias comunicações nelas obtidas, bem como as de fontes estranhas que ali forem lidas, sempre as publicaremos integralmente, toda vez que oferecerem um lado útil e instrutivo. Continuaremos a indicar, como temos feito até agora, a data da sessão em que foram dadas. A abundância das matérias e as necessidades da classificação muitas vezes nos obrigam a inverter a ordem de certos documentos, mas isso não representará nenhum inconveniente, porquanto mais cedo ou mais tarde eles encontrarão o seu lugar. Sexta-feira, 1º de julho de 1859, sessão particular, assuntos administrativos. Então só explica o que está rolando. Quando a Sociedade Espírita completou um ano, tem aquele discurso do Allan Kardec, que ele disse que ele ia passar o cargo, mas os outros membros pediram para ele continuar. Todo mundo fugiu. E aí ele disse que ele ia continuar, mas que a partir foi no mês passado, ele ia ser publicada a ata da sociedade, que era para ver que não tinha nada, não era nenhuma coisa escusa, não tinha nada secreto, mas era uma coisa transparente e era um assunto sério. Por isso que eles não admitiam a presença de qualquer pessoa. Então ele disse que ele vai dizer a ata e vai dizer por alto, e ele só vai colocar vai publicar integralmente na revista o que oferecer um lado útil e instrutivo. Porque eles faziam as reuniões, claro que vinham muitas comunicações, e eles tinham que ver o que era bobagem, o que era repetição, o que não tinha importância. Então ele disse que ele só vai publicar na íntegra o que era útil e instrutivo, e que ele ia botar, como ele sempre fez aqui na revista, a data que recebeu, quem estava presente, tudo isso. É só para dar ciência de todo mundo que a coisa é séria. E assim, no mês seguinte, ele vai dar o que aconteceu no mês anterior. Então nós estamos em agosto, ele vai falar o que aconteceu no dia 1º, no dia 5, todas as sessões assim. É um boletim mesmo, tipo um boletim médico, e né? a gente vai ver quando ele fala alguns casos que a gente leu lá. Então, na reunião de sexta-feira, dia 1º de julho de 1859, sessão particular, assuntos administrativos. Admissão do senhor S., membro correspondente em Bordeaux. Adiamento, até mais amplas informações, do ingresso de 2 membros titulares apresentado nos dias 10 e 17 de junho. E designação de 3 novos comissários para as sessões gerais. Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. Comunicações. O senhor Allan Kardec anuncia que esteve com o senhor W. Filho, de Boulogne-sur-Mer, citado na revista de dezembro de 1858, a propósito de um artigo sobre o fenômeno da bicorporeidade, o qual lhes confirmou o fato da sua presença simultânea em Boulogne e em Londres. Lembra desse caso? Lembra aí pra gente. Caso daquele jovem. O jovem que dormiu, né, na cidade de Boulogne e foi jantar com os amigos em Londres. E o espírito avisou para o pai dele, né, o senhor W, pai,
que isso ia acontecer e que depois ia chegar a carta dos amigos dizendo que ele nem se despediu. Você lembra? Foi Você lembra? grosseria da parte dele, né? Você lembra? O cidadão dormiu numa cidade e o anjo da guarda, não foi o anjo da guarda dele? Um espírito amigo? Foi, que avisou ao pai ao pai que ele estaria em outro canto. Aí o que ele fez? O cidadão dorme, ele vai em espírito, entra na casa dessas pessoas em Londres, janta, que a gente foi estudar sobre isso, né? Janta, todo mundo viu, ele conversou e tudo, e de repente ele saiu que ninguém percebeu. Aí as pessoas mandaram uma carta para ele, disse, poxa vida, como é que tu faz uma visita tão rápida, janta e vai embora? Carapanã bateu, voou, né? Carapanã encheu, não tem um negócio assim. E aí, como naquela época carta, né? Se fosse o WhatsApp seria mais rápido, né? Mas era uma carta, então até chegar a carta foi comprovado que realmente, e o pai estava com o menino, só que o menino dormiu nessa hora, o jovem, né? Então comprovou. Hora ele ia dormir. Foi tudo avisado direitinho. Então comprovou aí o fenômeno da bicorporeidade. Dois corpos, né? Dois corpos, porque um ficou dormindo, o outro se materializou lá, que é o corpo perispiritual. Então, esse tipo de pesquisa, dessa parte científica que apaixonava Kardec, que comprova a existência, a sobrevivência, comunicabilidade e a ação dos espíritos. E ele pega, olha aqui, ele está dizendo que ele foi visitar, né? Ele esteve com outro. Esse movimento de pesquisa dele, né? Para confirmar, olha, o qual lhe confirmou o fato de sua presença simultânea em Bolonha. Simultânea em Bolonha e em Londres. Só que um tem que estar dormindo, porque o espírito não se divide. Carta do Sr. S., correspondente em Bordeaux, contendo detalhes minuciosos sobre interessantes manifestações e aparições de seu conhecimento pessoal por parte de um espírito familiar. Carta publicada neste fascículo, bem como a evocação feita sobre o assunto. O Dr. Monreri presenteia a sociedade com 2 cantatas, de cuja letra é autor, intituladas Itália e Veneziana. Embora essas 2 produções sejam completamente estranhas aos trabalhos da sociedade, ela os aceita com reconhecimento e agradece ao autor. Cantada é uma composição musical para um ou mais vozes com acompanhamento. Então eu acho engraçado que ele fez uma cantada, um poema, né, para uma ou mais vozes, ofereceu para a sociedade, mas eles aceitaram e agradecem ao autor. Legal, né? O senhor TH observa, a propósito da comunicação de Cristóvão Colombo, obtida na última sessão, que as respostas deste, relativas à sua e à missão dos espíritos em geral, parecem consagrar a doutrina da fatalidade. Onde que está essa comunicação do Cristóvão? Ainda não vi. Não. Mas vamos lá. Vários membros contestaram esta consequência das respostas de Cristóvão Colombo, considerando-se que a missão não retira a liberdade de fazer ou deixar de fazer. O homem não é fatalmente impelido a fazer tal ou qual coisa. Pode acontecer que, como homem, se comporte mais ou menos cegamente, como espírito, porém, tem sempre a consciência do que faz e permanece sempre senhor de suas ações. Supondo que o princípio da fatalidade decorresse das respostas de Colombo, não seria a consagração de um princípio que em todos os tempos tem sido combatido pelos espíritos. Em todo caso, seria apenas uma opinião individual. Ora, a sociedade está longe de aceitar como verdade irrefutável tudo quanto dizem os espíritos, porque sabe que eles podem enganar-se. Um espírito poderia dizer muito bem que é o Sol, que gira em redor da Terra, e não o contrário, o que não seria mais verdadeiro pelo fato de proceder de um espírito. Tomamos as respostas pelo que elas valem. Nosso objetivo é estudar as individualidades, seja qual for o seu grau de superioridade ou de inferioridade, e assim adquirirmos o conhecimento do estado moral do mundo invisível, não emprestando nossa confiança
as doutrinas dos espíritos, senão quando elas tocam a razão e o bom senso, e quando nelas encontramos a verdadeira luz. Quando uma resposta contém erros evidentes ou é ilógica, concluímos simplesmente que o espírito que a deu ainda se encontra atrasado. Quanto às respostas de Colombo, de modo algum implicam a fatalidade. Que é até interessante, porque o espiritismo, quando surgindo, Kardec ali, na condição desse grande maestro conduzindo, quando espíritos davam respostas erradas, os inimigos do espiritismo já falavam, tá vendo? Isso não existe, olha aí, ó, tudo errado. Então, Kardec foi uma das coisas que ele já identificou. O fato de um espírito estar respondendo não quer dizer que está certo, não quer dizer que está errado, quer dizer que tem que passar pelo crivo da razão. Por quê? Porque ele identificou que existem espíritos de todos os níveis, da mesma forma que tem homens de todos os níveis. Da mesma forma que nós encontramos homens pseudo-sábios, nós encontramos espíritos pseudo-sábios, que sabem articular as palavras muito bem, que respondem tudo e que muitas vezes está errada. Porque o pseudo-sábio, ele sempre tem certeza de tudo. Não, e aqui demonstra que eles discutiam as comunicações. E aí ele disse que o senhor TH, conforme as respostas do Colombo, ele diz, parecem consagrar a doutrina da fatalidade. Aí ele vai dizendo aqui que não, que eles tomam as respostas pelo que elas valem, que é o espírito que pode se encontra atrasado ou se for. E que as respostas de Colombo de modo algum implicam a fatalidade. Não está na revista não, amiga. Acho que foi particular. Vamos procurar. Oi, professor. Claro, ele recebeu muitas comunicações e selecionavam algumas daquelas mais impactantes. Talvez essa aqui, que ele ficou assim, na dúvida. Ele não publicou, né? Talvez não tenha publicado. E porque assim os assuntos, eles se repetiam. Então eles pegavam, por isso que ele diz, o que era mais instrutivo e produtivo e botava. Tanto que depois da morte dele, a quantidade de escritos que ele tinha, que ele selecionava, ainda deu para fazer obras póstumas com muita coisa. Muita coisa mesmo. Muita coisa mesmo. E Kardec era muito criterioso, porque como ele era professor de literatura, de química, de física, de astronomia, alguns dizem que ele formou em medicina, né? Então ele era um homem muito culto. Então quando ele pegava um texto para ler, uma psicografia, ele às vezes dizia assim, olha, a ideia é boa, mas está mal escrito. Ele não publicava. Então ele não avaliava só a veracidade da informação, mas como ela era escrita, para saber se aquilo tinha critério realmente para poder publicar. Então ele tinha muito respeito com a doutrina dos espíritos, muito. E ele diz que não emprestamos a nossa confiança às doutrinas dos espíritos, senão quando elas tocam a razão e o bom senso. Ele ainda tinha que ver essa coisa, e quando nelas encontramos a verdadeira luz. Então não era só dizer, Cristóvão, põe aí, Cristóvão Colombo, e vamos dar como certo. Não. Então ele peneirava muito isso. Muito. Continuando o nosso boletim de qual a data? Julho de 1859. Vamos lá. Já falou de assuntos administrativos, das comunicações, agora dos estudos. Perguntas sobre as causas do prolongamento da perturbação do Dr. Glauer, evocado a 10 de junho. Perguntas sobre as causas da sensação física dolorosa produzida sobre o Sr. W. Filho de Bolonha pelos espíritos sofredores. Que é aquele caso que foi a Londres, né? Perguntas sobre a teoria da formação dos objetos materiais no mundo dos espíritos, tais como vestimentas, joias e etc., sobre a transformação da matéria elementar pela vontade do espírito. Explicação do fenômeno da escrita direta. Ver nosso artigo precedente. Esse aqui a gente viu. Já, que vai estar no Laboratório do Mundo Invisível, de O Livro dos Médios. Evocação de um oficial superior falecido em Magenta, segunda conversa. Perguntas sobre certas sensações de além-túmulo.
Vocês lembram do magenta? A gente lembra. Eu acho que ele também está no céu e inferno, se não me falha a memória. Propõe o senhor S que se evoque o senhor M, desaparecido há um mês, a fim de saber se está vivo ou morto. Interrogado a respeito, São Luís diz que tal evocação não pode ser feita, que a incerteza reinante sobre a sorte desse homem tem um objetivo de prova e que mais tarde se saberá, pelos meios ordinários, o que de fato aconteceu. Que esse movimento aqui, que também é explicado em O Livro dos Médiuns, eu conheço um caso que o filho parou a lancha, ele disse, eu vou tomar um banho. Ele mergulhou e desapareceu. Então desapareceu e a mãe, tudo que possa imaginar que falam para ela, ela vai, já foi nos ribeirinhos, já foi em comunidade indígena, tudo que tu possas imaginar a criatura já fez para tentar achar o filho. Então, ou seja, se de repente me aparece na frente dela um médium da categoria de Francisco Cândido Xavier, ele poderá dizer a ela que o filho está desencarnado ou não e comprovar isso contando algo particular. Só que a provação dela ou a expiação, que é uma probabilidade maior, é justamente a dúvida. Ela precisa passar por esse processo expiatório. Por quê? Porque lembram do que os senhores faziam com os filhos dos escravos? Lembra do André de Guiões que levou o filho do... Exatamente, André de Gioias. O que ele fez? Ele roubou o filho do senador, menino, era André o nome dele? Marcos. O filho dele, o Marcos, foi roubado, eu acho que ele deveria ter um ano e alguns meses. Imagina, filho único homem, né? Isso na cabeça de um pai romano, senador, e roubaram o filho. Ele passou uma vida inteira procurando esse filho, foi encontrar esse filho sendo tratado como escravo. É linda essa cena. Aí agora o André de Gioras volta e essa mãe. Exatamente. E psicologicamente... Tipo assim, eu tenho que sentir na alma o que eu fiz um outro passar. Né? Porque pior do que a morte é a incerteza dela. Né? Não, porque psicologicamente você precisa do corpo para fazer, sepultar, né? para fazer o luto, porque assim fica um luto incompleto. Fica insepulto. Aí fica sempre essa dúvida. É horrível. É horrível. Aí ela encontra médios, pseudos médios, seu filho está vivo. Eu sinto, está lá na comunidade, tal. Ela vai. É muito complexo, né? E a dor que essa mãe, né, carrega, né? Não, exatamente. Há situações que a misericórdia divina não permite. Isso está em O Livro dos Médiuns, é que novamente ele reforça. Tem que passar por essa expiação, tem que passar, isso faz parte. E justamente o movimento é a incerteza. Né? E por isso que nós não temos médios da hierarquia de um Chico Xavier em cada canto. Francisco Cândido Xavier é um missionário, foi um missionário para mostrar à humanidade terrena o futuro da mediunidade, que ainda está longe. Mas ele é um modelo de mediunidade que ainda está longe. O homem tinha todas as faculdades mediúnicas. Um movimento que me chamou muita atenção, aliás, são vários, mas esse de uma mãe que estava distante, ela queria se aproximar dele, lá em Uberaba, e ela não conseguiu, tanta gente. Aí ela gritou, Chico, mataram minha filha. A menina tinha 5, 6 aninhos. Aí ele olhou para ela, foi até ela e disse assim, minha filha, ninguém mata ninguém, porque ninguém morre. A sua filha, fulana de tal, está aqui, acompanhada da avó, fulana de tal. Vamos pedir a Deus se ela terá permissão para escrever. Você não encontra médium nessa capacidade, não tem. Sem ter tido contato nenhum, a mulher gritou, Chico, mataram a minha filha. E foi realmente uma morte muito dolorosa, em que o espírito, a criança, porque era criança, mas espírito não tem idade, né? A primeira coisa que ela falou, mamãe, eu não lembro de nada disso, porque ela tinha sido agredida sexualmente, esquartejada.
Acharam o corpinho dela todo, né? Então o espírito dizia: mãe, eu não lembro de nada disso. Se eu passei, eu não lembro. Eu só sei porque você pensa. Que a mãe ficava imaginando, ela disse, mas ela não lembra de nada. Gente, a misericórdia divina. O espírito é retirado, fica só a veste. A criança não lembrava de nada, nada. Em espírito. Não, e assim, que nas sessões eles propõem, e esse senhor S. Já teve uma outra proposição de uma pessoa desaparecida e o São Luís permitiu que dissesse o que tinha acontecido com ele. E dessa vez ele nega, diz que não pode ser feita, porque tem um objetivo de prova. Tem um objetivo de prova. Por isso que é aquilo, confia, né? Confia. Quando as coisas têm de acontecer, acontece. Quando não tem, não tem. Pronto, acabou. Não adianta você ficar arrancando os cabelos. Sexta-feira, 8 de julho de 1859. Boletim. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão anterior. Comunicações. Leitura de 2 comunicações espontâneas obtidas pelo Sr. R., membro titular, sendo uma de São Luís, encerrando conselhos à sociedade sobre o modo de apreciar as respostas dos espíritos, e a outra de Lamennais, Felipe de Lamennais, filósofo e escritor francês, que morreu em 1854. Serão publicadas no próximo número, não se preocupe. Pouco tempo na desencarnação, né? Leitura de uma notícia. Pois é, mas pouco tempo. Leitura de uma notícia sobre o diácono Pares e os convulsionários de Saint-Médard, preparada pelo Comitê dos Trabalhos para servir de objeto de estudo. Os convulsionários eram fanáticos franceses jansenistas do começo do século XVIII, os quais a exaltação religiosa causava convulsões. Então eles ficavam, por isso que chama convulsionários. Né? Convulsionário. Então vai ser um objeto para servir objeto de estudo. O senhor Didier, membro titular, presta conta das curiosas experiências por ele feitas sobre a escrita direta e os notáveis resultados que obteve. Gente, escrita direta, quando eu estive em Macaé, no Rio de Janeiro, eu queria conhecer o centro espírita do Peixotinho, que era médium de efeito físico, conhecer a instituição e conversei com uma senhora que trabalhou com ele. Achei fantástico isso. E ela conta, ela buscou uma florzinha que o espírito tinha trazido para ela, estava sequinha dentro do livro. E ela conta que quando eles sentavam à mesa, eles tinham por hábito deixar uma cadeira vazia. E aí eles deixavam papel e lápis. Ela disse que ela disse, todo mundo ali muito concentrado e fazia bem assim, ó. Esse movimento, né? Aí sentia o lápis, aí começava esse barulho, mas bem rápido. Parece que ninguém tinha coragem de abrir os olhos, né? Aquilo era muito rápido, aí soltava o lápis, movimentava a cadeira, aí eles iam ler. Isso é a presença de Peixotinho. Ninguém abriu? Ninguém, pelo menos ela disse que ela nunca abriu, né? Mas ela disse que era fantástico ver aquilo. Quando não, eles pegavam as pétalas do jardim, que tinha jardim lá, eles transporte, fenômeno de transporte, movimentava, eles soltavam as pétalas assim sobre a mesa. E que era Peixotinho, era o médium de efeito físico. E a Alcione, a filha dele, conta, quando ele morreu, ele já bem adoecido, ela conta, está no YouTube, você procura lá no YouTube. A mãe dela, ele muito magrinho, aí carregou ele assim no colo e disse assim, um passarinho se libertou da gaiola. Aí a Alcione, que eu acho que é a Alcione mesmo, ela começou a gritar, teve um chilique. Ela disse, o papai se materializou dentro da sala, assim, o corpo aqui no colo da mãe, o papai se materializou, olhou para ela e disse assim, não perca em 1 minuto o que eu passei uma vida inteira lhe ensinando. Aí desapareceu. Ela gritou, mas já? Com aquele clima, tu imagina, desencarna um ente querido teu, tu tem um chilique, a pessoa se materializa como diz, olha, eu estou vivo. Não vai perder em 1 minuto que eu passei uma vida inteira te ensinando, porque a alma não morre. Peixotinho.
E ela conta que Sheila se materializava, fazia chá, manipulava o chá mesmo lá. Imagina, tô gripada, aparece Sheila. Oi, Sheila. Aquela xícara. Aquela xícara, né? Na Conceição. Não era Divaldo? O Divaldo conta, ela chamava Divalda, né? O Divaldo conta que ele foi visitar o Chico e ele estava com a garganta muito machucada, né? Aí o Chico disse assim: vamos aqui no quarto. Aí desligaram todas as luzes, tem que ficar bem escuro, né? Desligaram todas as luzes e ele pediu pro Divaldo fazer uma prece. Aí Divaldo fez a prece, ficou aquele silêncio, aí o Divaldo abriu os olhos. Quando o Divaldo abriu os olhos, estava a Sheila bem na frente dele. Imagina, ela é loira, dos olhos bem azuis, que era alemã, né? A última encarnação dela. Ela diz: Divalda, ela estava com uma canetinha assim, uma luzinha, era o laser, na época não existia. Divalda, abra a boca. Ele disse: antes que eu morra, eu abro. Vai doer, abra a boca, Divalda. Ele abriu e realmente doeu. Ele disse que nunca mais sentiu problema na garganta. Até hoje o homem está aí falando que só, né? Estudos. Só para finalizar isso aí, né? Evocação do guia ou espírito familiar da senhora Mari de Bordeaux, a propósito da notícia transmitida pelo senhor S sobre os fatos de manifestação produzidos na casa dessa senhora e lidos na sessão anterior. Evocação do senhor K, morto a 15 de junho de 1859, no departamento de Sarce. O senhor K, homem de bem e muito esclarecido, era versado em estudos espíritas e sua evocação, realizada a pedido de parentes e amigos, constatou a influência de tais estudos sobre o estado de despreendimento da alma após a morte. Além disso, revelou espontaneamente o importante fato das visitas espíritas noturnas entre os espíritos de pessoas vivas. Desse fato, decorrem graves consequências para a solução de certos problemas morais e psicológicos. Vamos parar aí. Finalizamos assim o nosso estudo de Revista Espírita e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.